convido a subir ao púlpito do nosso pastor de chão para ministrar a palavra de Deus. Que as palmas louvem ao Senhor pela vida do nosso pastor. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, ou melhor, que se coloquem de pé. Filho. Aleluia. Eu quero parabenizar os organizadores do evento maravilhoso. Eu sei, igreja, que ainda nós somos grupos. Estou conversando com a coordenação, em função do horário para a gente se organizar. Eu só tenho que louvar a Deus pela vida de todos. Nós sabemos com grandes dificuldades enfrentaram cada grupo para subir aqui. Reitero meus parabéns à organização do evento. Reitero meus parabéns e agradecimentos aos organizadores do evento. Peço desculpas também. E gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Hebreus, mas antes disso, deixa eu fazer um convite que eu já quero ministrar. Amanhã eu vou ter uma reunião 9h30. Desculpa ter que falar no microfone, igreja, mas que ninguém deixe de vir. Grupo de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, juniores, escola bíblica, dança, black, rap, gospel, grupo de esportes, defesa pessoal, diaconato, festeja, xadrez, artesanato, cantina, bazar, construção, vídeo e mídia. Só líder e vice-líderes, só, por favor. Haverá escola bíblica normal hoje. Amém? Eu preciso que todos estejam na escola bíblica. Convido a todos, em nome de Jesus. E peço que a igreja abra a Bíblia e no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 em diante. As crianças vão estar subindo agora. Amém? Peço que a igreja tenha paciência, por favor. Deixa eles fazer o barulho que quiserem. Os professores, por gentileza, nos acompanhem. Livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 14. A palavra de Deus diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, assim de sermos ajudados em tempo oportuno. A igreja diga glória a Deus. Pai querido e maravilhoso, peço nessa noite sabedoria, entendimento, revelação. Que o Senhor use a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Todos que estão nos visitando, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Sintam-se em casa. Os mamães, papais que quiserem conhecer a sala das crianças, que nós estamos terminando, podem subir para conhecer, mas voltem e fiquem em seus lugares. Igreja, nós começamos esta ministração há 2 semanas atrás. Era para termos continuado sábado passado, mas eu já tinha um compromisso na Assembleia de Deus do Cuné, e nós estamos dando a sequência. E eu não fiquei preocupado em adaptar ao evento, porque a pregação tem que estar dentro do evento. Nós estamos falando sobre batalhas espirituais. Presta atenção agora, por favor. Nós estamos falando sobre batalhas espirituais. Há 2 semanas falamos das batalhas permanentes.
E hoje nós vamos falar de batalhas transitórias, aquelas que chegam e que passam, voltam, passam. A palavra de Deus, quando ela diz assim, espera só um minuto, pode ficar à vontade, viu, mamãe? É normal. Quem está chorando? Quem está chorando? Gente, eu acho que eu estou ouvindo o choro de alguém. Fica tranquilo, mamãe. Eu futuro cantor e pregador. Estou olhando aqui para ver o tamanho dele. Se fosse um pouquinho maior, a gente faz uma reuniãozinha e aos poucos a gente vai se conhecendo. Mas fica tranquilo. A palavra de Deus, ela diz assim: entrai com confiança no trono da graça. Amém? A igreja entendeu? Sim ou não? O irmão está entrando. Pensa, não responda automático. Pensa. Porque às vezes nós lemos e agimos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas a Bíblia, igreja, ela precisa ser vivida, vivenciada, tem que ser prática. E Hebreus 4,16, o texto diz assim, olha, entrai com confiança, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Amém? Onde é o trono da graça? Pode responder interativo. Onde é o trono da graça? Pensa então, onde é o trono da graça? Nós cristãos evangélicos, às vezes lemos a Bíblia, igreja, como subentendido que tudo aqui nós já sabemos. Mas na verdade, para a igreja é tudo revelação. E se nós não buscarmos entender, olha bem, o reino espiritual funciona como um portal. É como um portal, é um mundo paralelo, mas é o mundo original, é o mundo real. É o único espaço onde as coisas são verdadeiras. E detalhe, imutáveis. Imutáveis. O mundo que nós chamamos hoje de mundo físico é relativo, porque a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Vários filósofos tentaram e tentam ainda descobrir a essência da verdade, mas a verdade para um, igreja, pode ter uma outra faceta de verdade para o outro. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele procura extinguir a discussão dizendo o seguinte: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tivemos aqui duas descobertas. Primeiro, é possível entrar no trono da graça. Segundo, o caminho é o Senhor Jesus. Mas toda entrada, ela é precedida por uma porta. Qual é a porta para entrar no reino espiritual? O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. A única maneira de entrar no reino espiritual é pela porta chamada Jesus e através da oração. Presta atenção agora que vai dizer no sentido prático. Igreja, presta atenção. A oração faz com que entremos fisicamente no reino que é espiritual. Portanto, é ilegal a entrada física no reino que é espiritual. A Bíblia diz: carne e sangue não entra no reino espiritual. Só que, igreja, tudo aquilo que nos foi saqueado encontra-se no reino espiritual. Como é que nós vamos entrar no reino espiritual? Olha para mim, todo mundo, por favor. Como que nós vamos entrar no reino espiritual se nós somos carne? Carne não entra. Para entrar no reino espiritual, igreja, só pelo Espírito. Temos que ser Espírito. O Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: o teu nome, quer dizer, nessa carne, você não vai conseguir. Mas o Senhor diz o seguinte: tudo aquilo que você pedir em meu nome, porque o nome do Senhor tem acesso irrestrito no reino espiritual. Mas muitas pessoas, quer dizer, não acreditam, mas passaram a se convencer: sou cristão. Mas veja bem, o Senhor diz o seguinte: olha bem, o cristão, igreja, presta atenção, é como uma semente. A semente por si só, sem dar fruto,
Não vale nada. Pega uma semente na mão. Aí alguém te pergunta, semente do quê? De laranja. E aí? Ô meu, mó barato, com a semente de laranja na mão. Você chupa a semente? Para que serve a semente? Entendeu? Se você não planta a semente, ela não serve para nada. Presta atenção, parábola do semeador. Um semeador saiu a semear o quê? A semente, que é a palavra. Quando a semente cai na terra, morre, ela frutifica. Mas se ela ficar na minha mão, ela não serve para nada. Entenda, a palavra de Deus na mente não serve para nada. A palavra de Deus na teoria não serve para nada, não tem fruto. Às vezes, igreja, nós cristãos evangélicos, praticantes, nos surpreendemos quando Deus faz um milagre. Nos surpreendemos quando Deus dá um livramento. Às vezes o testemunho é como se fosse surpresa para nós. Não está errado, eu também estou assim, sou assim. Mas para nós cristãos, o Senhor diz o seguinte: vocês serão as minhas testemunhas. Presta atenção, só podemos testemunhar o que nós vimos. E você imagina alguém testemunhar algo com surpresa? Olha, não fala o que viu. Quando andamos com o Senhor, ver as coisas que Ele faz se torna natural. Mas não quer dizer que nós vamos nos acostumar a testemunhar. Ainda em Hebreus, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Gostaria que todos ficassem até o final. Sei que você tem seus compromissos, mas por gentileza, não vou avançar muito, mas eu preciso ministrar tudo que Deus colocou no meu coração. E a palavra de Deus diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o que é galardoador? Presenteador. Olha bem, igreja, como que alguém se aproxima de Deus? Como que alguém se aproxima de Deus? Presta atenção nisso. A única maneira é através do diálogo. Não é a aproximação física, presta atenção. Eu posso chegar até aqui, eu estou perto do meu filho, mas não é nesse sentido. Eu posso estar no metrô, eu estou perto de várias pessoas. Aproximar-se não é no sentido físico. Aproximar-se é no sentido de amizade, de comunhão. Aproximar-se de Deus, igreja, exige que nós venhamos a deixar cair uma série de impedimentos que antes não permitia que chegássemos até o Senhor. Aproximar-se de Deus tem que tirar as sandálias do orgulho, as sandálias religiosas. Quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecemos a necessidade de termos esse Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível fazer a vontade. O agradar é no sentido de fazer a vontade. A fé é o que nos faz comuns uns aos outros. É a fé, é o que nos une. É o que nos une. Todos que estamos aqui reunidos é porque temos fé no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Está entendendo? Mas se o irmão ou irmã estiver aqui de corpo presente, mas na tua vida existir apenas a teoria, não houver uma vida condizente com a prática. Por exemplo, eu vi vários grupos dançando aqui. Com todo respeito, é lindo, é maravilhoso. Mas se porventura houver uma esposa sentadinha aqui, vou falar só de esposa, tá? Aí sobe o marido para dançar, para louvar, perdão. O marido sobe. O marido geralmente fala grosso, que pega bem. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor através da dança. E a esposa ali olhando o seguinte, fala: olha como fala bonito agora. E lá em casa grita com as crianças, com o cachorro, chuta a porta, me ofende, me humilha. Aí na hora que toca aquele hino, aí aquele homem levanta a mão e a esposa baixa os olhos. Vou te falar uma coisa:
testemunho, vai à frente. Ele vai à frente. Aí tem sentido o que fazemos. Cada irmão tem que saber o que está dentro. Olha o que o Senhor orienta, olha bem. Não adianta uma aparência, presta atenção. Viver para Cristo é como se fosse uma dança permanente. A conduta diária da nossa vida é como uma ministração de testemunho a Deus. Isso não impressiona a Deus. Agora entenda, as mães que viram seus filhinhos, suas filhas dançando aqui, mamãe, como você se sentiu de ver aquela coisinha pequena e dança dali e dança daqui? Como você ficou? Agora vou te fazer uma pergunta. Imagina sua filha linda. Todo mundo vem para cá, só sua filha vai para cá. Todo mundo levanta a mão, só sua filha levanta a perna. Todo mundo agacha, só sua filha levanta. Como é que você fica? Você fala, ai que vergonha, meu Deus, tira minha filha daí. Você fala isso? Fala a verdade. Você não está nem aí se ela está acertando, se ela está dançando, se ela está errando. Você está olhando para que ninguém chama a atenção dela, porque é a coisa mais linda que tem naquele grupo. Entendeu? Sabe o que é isso? Nós temos que acertar os passos da vida, nos organizar. Amanhã eu quero ter uma reunião com o grupo Tabernáculo. Por amor, não tem nada a ver, ninguém fica preocupado, não, que eu lembrei agora, tem que falar agora, né? Assim como com o grupo Kairos, por favor. Lembrei agora. Igreja, olha bem o que o Senhor fala para nós, cristãos. Em Hebreus, o Senhor nos alerta a ter fé. A ter fé é o que vai mudar a nossa vida e conduta com Deus. Mas é interessante que para isso, aproximar-se de Deus, ter fé, terceiro detalhe, nos tornar sensíveis à linguagem de Deus. Hebreus ainda 3, abre a tua Bíblia por favor. Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, versículo 7. A palavra de Deus, ela diz assim, presta atenção na revelação. Portanto, como diz o Espírito Santo, pergunto para a igreja, o Espírito Santo fala? Fala. Olha para mim para responder. O Espírito Santo fala? Tem falado com você? O quê? Irmão, princípio filosófico da indagação. Peraí, ele fala. Ele fala. Isso não é brincadeira, ele fala. O Espírito Santo fala. Senhor, eu creio. O Senhor fala comigo. Uma irmã falava comigo ontem aqui na porta da igreja, eu amo muito, que algumas pessoas comentaram com ela, olha, você tem que ir numa igreja. Desculpa, irmã, citar isso, tá? Mas faz parte da minha pregação agora. Que o meu alguns falam, você tem que ir numa igreja onde alguém vai ver e revela, onde alguém vai ver e faz isso. Não entendeu nada. Isso é horóscopo. Isso é o que o mundo precisa. Sabe o que é? A revelação imediata, sem um compromisso. Chega aí, por favor, quanto que é para você revelar o que eu tenho? Se você for em qualquer grupo hoje, todos os grupos religiosos têm uma linha onde pessoas que não querem compromisso. Cadê a caixinha da promessa? Sabe o que é a caixinha da promessa? Revelação da hora. Ele tira ali, ó. Eis que Deus vai te dar uma casa nova. Eita Deus, esse é meu Deus. Presta atenção nisso. Não existe dom de revelação na Bíblia. Leia. Talvez agora você ficou surpreso. Como não, pastor? Eu tenho um dom de revelação. Leia e me mostra onde que está escrito dom de revelação na Bíblia. Talvez até hoje você nunca sequer se preocupou em ler, né? Agora, detalhe, existe a revelação, que é através da palavra de conhecimento, de sabedoria, onde Deus prescruta o coração e Deus fala com a igreja. Quando Deus quer falar, Ele fala, mas não nos deixa confusos. Presta atenção nisso. Eu sou favorável a toda a profecia, como pentecostal que somos. Mas eu não posso chegar para a igreja e dizer
torcer para a igreja, que a igreja A, que a igreja B, que a igreja C, e querer tecer críticas, é não entender nada. Olha o que eu vou falar para a igreja nessa noite, presta atenção. Na igreja que você estiver, fica lá. Fica lá. Nós temos que encher os nossos templos, as nossas denominações, perdão, igreja só uma, as nossas denominações. Teu pastor, eu, passamos lutas. Teu pastor um dia, ele vai responder para Deus por vossa alma, como eu vou responder pelas almas que Deus me der. Agora presta atenção, igreja, presta atenção. Nós temos que aprender a ser igreja, lendo a palavra. Entra. Se hoje você ouve a voz do Espírito, vou continuar, igreja, o texto que eu interrompi só para fazer essa abordagem, Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a tua voz, não endureçais o vosso coração, como aqueles me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Minha é a primeira pessoa. Quem está falando? Onde veio? Minha, presta atenção agora que o tempo verbal está mudando. Minha não é verbo, pelo amor de Deus, tá? A conjugação está, o tempo, perdão, está mudando. Minhas, é Deus que está falando. Deus é que está orientando. Aí nós vamos perceber, igreja, que aqui já está havendo uma interação com Deus. Presta atenção nisso. Salmo 91 diz assim, no finalzinho: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Deus, Ele entra num processo de oração e Ele passa a interagir conosco. Tornamos-nos um com Deus. E isso, igreja, hoje pode ser feito a qualquer momento que quisermos. O irmão, a irmã não precisa se deslocar a grandes ou pequenas viagens. Pastor, então eu não preciso ir na minha igreja. O que diz a palavra de Deus? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É claro que precisa, presta atenção. Mas a partir do momento que você foi aonde Deus te orientou, casa de Deus, igreja, o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, o evangelista, o pregador vai ministrar a palavra, a semente cai em boa terra e ela começa a dar fruto. Presta atenção nisso. Vou te falar uma coisa, não se ofenda. Cristão que não dá fruto não é porque a semente não presta, é a terra que não presta, é a terra que não é boa, é o coração que tem maldade, é o coração que tem incredulidade, individualidade. Detalhe, nos últimos cultos eu tenho falado para a igreja algo. Eu preciso que você entenda a construção. A pergunta que eu fiz e faço para a igreja é o seguinte: igreja evangélica tem mentira, tem fofoca, tem calúnia, tem falsidade. Sendo espírita, tem calúnia, fofoca, falsidade. Macumbaria braba, a mais terrível que você imaginar, a mais terrível, se é que existe. Tem calúnia, fofoca. Igreja evangélica tem que engane. Tem que engane. Vou te falar uma coisa aqui agora. Eu sou pastor, posso falar isso com segurança. O evangélico, ele é tão sincero na sua crença que ele nunca imagina que alguém possa enganá-lo. Por isso que muitos não vão na palavra. Se alguém falar para ele: olha, Deus está falando agora, oh, aleluia, você que tem um relógio Rolex importado, por favor, qualquer um não, Deus está falando agora, você vai doar esse relógio nessa noite, oh, aleluia. Detalhe, isso não é uma brincadeira. A ameaça vem assim: amém, se você não quiser doar, você doa, mas depois que o ladrão vir te cortar o braço e levar o relógio, você acredita que aquele relógio começa a pesar no seu braço, e você começa a... aí você está dirigindo e fala: alguém vai roubar meu relógio. O igreja de Satanás é tão terrível que ele libera um espírito de roubo. Vou falar sobre demônios já já.
E a pessoa roubada, ela fala, bem que eu não sabia, presta atenção nisso, e culpa a Deus. Tá vendo? Se eu desse o relógio para Deus, ô igreja, pelo amor de Deus, lê Bíblia, ora. Eu e os vossos pastores estamos orando, tenho certeza disso, por um avivamento. Mas olha bem, existem aqueles grupos de igreja que aplicam a lei de Gerson na igreja, quer levar vantagem em tudo. Tem um grupo, eu falo sempre nos cultos, que agora eles querem entrar no cruzeiro, lá no meio do mar, ter uma revelação que ninguém mais tem. $3.800 para ter uma revelação. Oh, aleluia! Pastor Djalma, sentado com eles aqui. Pastor Djalma, eu tive que ir em alto mar. Eu vi o grupo A e o grupo B. E tive uma revelação, pastor, por apenas $3.800. Aleluia! O que Deus orienta? O que Deus orienta? Que eu sempre falo aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com quem? Fala com quem? Te pergunto, Deus está no teu quarto? Porque a Bíblia diz que é para entrar no teu quarto, amém? Agora detalhe, eu posso também ir lá no teu quarto? Porque ele falou que é para entrar no teu quarto? É para eu ir lá no teu quarto orar? Ou é para você entrar no teu quarto e orar? Presta atenção nisso. Mas os negociantes, eles olham o que Deus fala, e o outro fala, por apenas $300. Eu vou levar o nome na cachoeira do milagre. Oh, aleluia! E o negociante, ele olha e fala, o detalhe, eu tenho que entrar no meu quarto, dobrar joelho, falar com Deus. Quando alguém simplesmente me leva, o que faz a cachoeira? Ele põe a mão, a água que cai te cura. E existe um povo que conscientemente vem endurecendo o coração ao que diz o Espírito. Porque detalhe, o cristão sabe a verdade. Você sabe, eu sei. Se deixa enganar pela ganância. Por quê? Vantagem em tudo. Vantagem em tudo. Quer saber o segredo que ninguém sabe? Haha, detalhe, R$150. Vamos reunir naquele lugar secreto. E detalhe, se alguém te perguntar o que nós fizemos lá, não fala pra ninguém não. Se afinal de contas, quem quiser tem que pagar. E tem gente que vai e volta. Como que foi, meu querido? Só posso falar que foi tremendo. Por R$150 você vai lá e aprende também. Agora só uma coisa, tem um povo que aprendeu a falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Vinde, 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 coma, beba de graça, leite, tudo mais que você precisar. Presta atenção nisso. Mas é mais caro buscar um Deus gratuito do que um Deus mercantilizado. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte, versículo 15 vai dizer a mesma coisa: não endureçais. Agora vamos falar a segunda parte. No momento que o irmão e irmã entrou no reino espiritual através da oração, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, porque a legalidade está no nome de Jesus. Carne não entra, mas em Jesus nós temos acesso. Temos acesso, porque o nome do Senhor é chave, Ele que abre. Agora eu vou te explicar algo. O demônio, o diabo, o espírito de engano, ele fica soprando para que a igreja não tenha acesso à verdadeira vitória. Presta atenção, igreja. Quando você vê uma pessoa se estribuchando no chão, rolando para cá e para lá, e o demônio fala, vou te pegar, vou te matar. E o irmão olha aquilo ali, aí alguém vem, põe a mão e repreende. Aí o irmão fala, eita, que poder é esse? Vou falar uma coisa, aquele espírito que está no chão é um espírito sem vergonha, safado, mentiroso. É o menor da hierarquia. Ele é o menor. Ele é encaminhado para atrair a atenção dos fracos na fé. Qualquer um que já tem o Senhor Jesus Cristo na vida pode pôr a mão e falar simplesmente, sai em nome de Jesus.
Vem outro. Legião. Sai em nome de Jesus. Sai, tem que sair, presta atenção. Hierarquicamente, assim como acontece com os anjos, os demônios têm suas insígnias. Quando você repreende, um deles que se identifica como embaixador é o negociante. Já falamos aqui na igreja. É o que negocia. E cada religião tem seus nomes. Mas existem aqueles, igreja, olha bem, quando eu falo que o mesmo demônio que atua na macumba, na igreja católica, no judaísmo, no arminianismo, no calvinismo, é o que atua na igreja evangélica. O irmão fala, pastor, como é que você pode falar que tem um demônio que atua na igreja evangélica? Vou te explicar. Não levanta não, não vai embora não. Existem demônios com graduações, igreja. Eles não tomam posse de uma pessoa invadindo. Ele só pode ser expulso quando ele invade. Vou repetir, o demônio só pode ser expulso quando ele invade. Mas quando ele entra através de pactos e acordos, não adianta querer repreender, porque ele está legalmente naquela pessoa. Ele não invadiu. Vou te explicar como que funciona. Cúpula de uma igreja. Cúpula de uma igreja. Só líderes renomados. Aí surge o empresário. Pastor, nesse congresso eu tenho, pastor, isso é real. Eu tenho, pastor, um carro tal. Não vou citar nome para não pegar. Eu tenho, pastor, um carro tal. O que eu preciso, pastor? Que você divulgue a marca do meu carro na tua igreja. Pastor, deu detalhe também. Nós vamos sortear o carro. Vou tirar o carro, pastor, então vamos sortear. E o pastor, ele chega na igreja e começa a falar: igreja, Deus está me revelando, viu? Que o irmão que está na igreja vai receber um carro por esses dias. Eu não sei o que vai acontecer, mas ele já tem planejado lá atrás. Espírito maligno que entra na igreja com negócios. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Período político. Período político. O povo evangélico, que você é povo de Deus tão maravilhoso, que a maioria de nós não sabe o telefone do candidato que votou. A maioria não sabe, só colocou o voto, não sabe onde mora, não deu, e acha que não pode pedir. Ele pode saber onde eu moro porque ele manda para mim uma carta, não manda? Agora, quando você precisar, você liga para ele: olha, que na minha rua está tendo problema. Você liga para o seu candidato. Agora, se falar uma coisa, a partir dessa eleição, você vai votar em alguém? Liga para ele: doutor, senhor, vocês não vão conseguir chamar. Me dá seu telefone, que eu vou votar em você. Eu quero saber do que você estiver fazendo. Eu vou votar em você. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Eu moro na cidade de Tiradentes. E quero ver o seguinte: se você for eleito, você vai vir aqui no meu bairro. Você vai trabalhar naquela creche. Você vai me ajudar naquele lugar. Por isso que eu voto. Estávamos com o vereador, eu falei que na igreja, o vereador tal, semana passada. Eu só conversei com ele. Não estou nem preocupado com o partido que ele tiver. Fala a verdade, eu tenho meu partido pessoal, você tem o seu. Tem ou não tem? PSDB, PT, PMDB, todo mundo enrolado. A casa caiu para todo mundo. Certo? Continua com o seu partido e com o meu. Agora eu quero falar para a igreja: olha bem, espíritos malignos começam a negociar. E aí uma igreja fala o seguinte: não vota no candidato tal porque ele é do diabo, ele vai fechar as igrejas. Mas detalhe, aquele cidadão, aquele pastor, ele já fez acordo com outro grupo. O outro fecha os canais da televisão para a igreja A, para a igreja B. O outro arma um dossiê contra o pastor A, pastor B. O outro começa a dizer: olha, cuidado com a igreja tal, porque olha, aquela igreja. E aí, igreja, olha bem, a verdadeira batalha espiritual, ela é sutil. Campo do pensamento, campo filosófico. Presta atenção, irmão, a Bíblia chama o diabo de astuto. A Bíblia chama o diabo de astuto. Um dia, servo de Deus, Ezequiel, só não me adiantar, igreja, abra a tua Bíblia, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12, mais 20 minutos eu quero terminar, a igreja. Daniel, capítulo 10. Sei que algumas coisas o irmão vai discordar. Eu gostaria que em casa você abrisse a tua Bíblia, leia, dobra o teu joelho e ora. Por que eu estou te falando isso? Deus vai te revelar
atuações no campo espiritual. 10:12, a palavra que o Senhor fala assim, deixa eu ver se eu estou certo, é Daniel, Ezequiel. Daniel, capítulo 10, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim. 21 dias. Pergunta: era o príncipe físico que barrou o anjo, ou era o príncipe espiritual? Espiritual, onde nós entendemos cada país. A detalhe, quem já leu o livro O Príncipe de Maquiavel, sabe que Maquiavel, quando ele fala o príncipe, significa governante, governo. Príncipe é governo. E ele está dizendo o seguinte: o governo da Pérsia, presta atenção nisso, cada nação tem um príncipe, um governo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: o mundo está no maligno. Satanás enviou para cada nação um governo. E esse governo, ele está sendo afrontado e enfrentado pelo povo de Deus, que nasceu dentro das nações governadas por esses príncipes. E as nossas orações, para penetrar, para chegar até onde nós estamos, elas passam, igreja, por batalhas espirituais, onde anjos espirituais, a Bíblia diz, trazem as respostas. E o diabo, por outro lado, procura desvirtuar a atenção da igreja para a verdadeira oração. E aí começa a fazer a pirotecnia, vai inventando um monte de coisas. Pastor, mas quem disse? É o pastor, a pastora tal, o missionário tal. E o que diz? A palavra de Deus. É onde o povo de Deus vai na palavra. Vai na palavra. Trono é de onde sai o poder. Trono é de onde sai a justiça. E Hebreus 4,16, o Senhor fala assim: entra com confiança no trono da graça. O que é graça? Ficou bem, está certo. Eu também falo favor imerecido. Graça é um favor que você não paga. Trono é de onde sai. Graça, porque não merecemos. Aí nós deixamos cair as armas carnais, nos humilhamos diante de Deus, e as orações passam a ser respondidas quando Deus vê que nós tiramos a soberba religiosa do coração, achar que merecemos receber, e é onde nós chegamos diante do Senhor. Senhor, Tu me conheces, as minhas falhas, meus erros, meus pensamentos, mas com muito respeito te digo, dentro do que o Senhor me permite, me revela, eu também te conheço. E eu sei que nenhum dinheiro vai comprar a tua vontade, nem subornar o teu dirigir. Eu sei que não há nenhuma pressão maior, nada que eu possa fazer para que o Senhor mude de ideia a meu respeito. Mas também eu sei, Deus, que se eu fizer conforme o Senhor me orienta, eu tenho certeza, Deuteronômio 28 afirma que as bênçãos que eu necessito virão e me alcançarão. Senhor, eu me coloco diante do Senhor e peço que o Senhor venha falar comigo. Me ensina e eu te ouço. Me mostra que eu aprendo. Me dirija que eu caminho. Presta atenção. Igreja numerosa não é igreja poderosa. 100 mil. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Um de vocês. Entenda. Porque não somos nós que lutamos. Deus só precisa do representante.
Está me entendendo? Está me entendendo? E nessa noite é importante que cada um de nós reflitamos como tem sido a nossa conduta. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Estou indo no final, igreja. Preciso que a igreja receba nessa noite, entenda nessa noite. Hoje, e como em todo culto aqui, na igreja dos irmãos, na denominação, perdão, estão acontecendo batalhas espirituais. Pastor, tem que ter discernimento, porque o nosso adversário entra no meio. É uma guerra. E o Senhor orienta o seguinte, Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra principados. Depois príncipes das trevas. Entenda, principados são reinos com governos, com exércitos, potestades. É o direito, é o poder que eles possuem, aonde alcança. Príncipes são governantes que dominam o oculto, trevas, oculto. Olha bem que eu vou falar para a igreja para terminar. Quando nós temos a revelação, olha para mim, toda a igreja, nós começamos a entrar nesse reino espiritual. O diabo entra em crise, que ele fala o seguinte: você não pode entrar aqui, presta atenção. O Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz como homem, a Bíblia diz, ele desceu até onde estavam os mortos. Amém? Só que tem um detalhe: o morto não podia sair de lá. E sabe o que o Senhor foi? Ele foi lá para mostrar a todos que morreram crendo nele e não viram, porque nós estamos vendo, aquelas pessoas não. E o Senhor foi lá mostrar para eles: olha, vocês não estavam errados. Olha aqui, ó, quem é maior do que a morte. E o diabo detinha a chave da morte. Quando o Senhor entra e o diabo fala: olha bem, você não pode estar aqui, porque é ilegal. O salário do pecado é a... Jesus tinha pecado, logo ele não podia ter morte. Entendeu? Quando ele morre, ele não podia ir para lá. O diabo fala: ilegalidade, você não podia estar aqui. O Senhor fala: tão interessante, se a vida entra na morte, a morte passa a ter vida. E vida não pode ficar retida na morte. É onde o Senhor fala: legalmente, você tem que me devolver, porque eu não posso, você não pode me segurar aqui. Presta atenção. Quando ele devolve, o Senhor, quando retorna, é porque ele venceu a morte. Vencendo a morte, tem poder sobre ela. Por isso que nós, o Senhor diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja, viverá. A morte não tem poder aonde a vida de Jesus está presente. E é isso que nos dá autoridade para que nós não venhamos a ser uma igreja medrosa, mas de saber, ó morte, onde está a tua vitória? Onde? Nem a morte pode nos reter de ter vida com Deus. É onde a igreja que recebe a revelação começa a ter outra postura. A armadura é uma farda que identifica o povo de Deus. Irmão, você tem que ter uma farda. Volta a orar, dobrar o joelho, abre a palavra, crê na vitória, perde o medo. Igreja não tem placa religiosa, mas o irmão, a irmã,
nós cristãos temos que ter discernimento. Vou terminar aqui. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 13. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 13. É uma passagem que tem que é uma revelação para a igreja também. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Vou ser rápido. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com algemas, as algemas foram por ele feitas em pedaços, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes. Versículo 7, 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus: sai deste homem, espírito imundo. E o Senhor lhe pergunta: qual é o teu nome? E ele fala: Legião. Legião, entenda. Aqui é um demônio falando. Legião é um demônio. Escuta bem, continuando. Legião é o meu nome. Agora ele fala: porque somos muitos. E rogava-lhe que não enviasse para fora daquela província. E ali, igreja, tinha uma manada de porcos. Aqueles demônios foram enviados pelo Senhor. Depois você vai ler o texto. Para aquelas manadas de porcos, que era mais ou menos 2.000. Pensa comigo. E um homem tinha aproximadamente 2.000 demônios. E um homem, 2.000 demônios. E esses demônios aqui, igreja, hierarquicamente são os menores. São os menores. Porque eles invadiram esse homem. Entenda. E Ezequiel, quando ele conversava com o rei de Tiro, ele conversando com o rei de Tiro, ele fala assim: olha bem, você é um querubim. Você é um querubim da alvorada. E Ezequiel, ele começa a falar: você é o anjo escolhido. Sabe o que aconteceu ali? Depois eu ler o texto. Deus revelou um demônio príncipe escondido no rei de Tiro. Olha para mim, irmão. Igreja, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E para isso ele revela para a igreja. Talvez o irmão, a irmã, está vivendo um período em casa, adultérios, brigas, discussões, enfermidades, todo tipo de situação. Há situações, principalmente na área de enfermidade, que nós temos que saber discernir o que é espiritual, o que é patológico, o que Deus quer curar e o que Deus vai permitir que convivamos. Por isso que os irmãos vão ver que são dons, plural, é o único dom que tem plural, de cura. E eu quero falar para a igreja: olha bem, tudo está na mão da igreja. Um de nós derruba milhares, mas não são milhares de pessoas, gente. Quando a igreja volta à sua essência, quando a igreja volta à sua origem, sem negociata, sem mercantilismo, sem carnalidade, mas a igreja volta a clamar, a orar, a buscar. O Senhor diz o seguinte: pedi que eu te dou, bate que eu abro essa porta, busca que eu te mostro. É onde ele fala: busca que encontra. Deus está levantando uma igreja de poder, igreja. Pessoas como eu, você e milhões de outros, que na simplicidade vai da essência. Estou terminando. Nos dias de hoje, se Deus me colocasse para lutar com Golias, o que eu ia pedir para Deus? Deus, me dá uma bazuca, vou derrubar esse homem de longe. O que Deus deu para Davi? Pedra. Vou explicar isso. Meu irmão, minha irmã, a oração de um justo vale quanto? Quanto que é muito?
Eu vou repetir para o irmão entender o valor. A oração de um justo vale? O que você precisa comprar no reino espiritual, vamos mudar, adquirir no reino espiritual, está dentro desse muito? Sim ou não? Com esse muito dá para adquirir. Imagina agora uma criança que ela fala: mãe, eu queria comprar uma bala. Aí você dá para ela 10 reais. Ela fala: dá para comprar um chocolate? O que você fala para ela? Dá. Só que ela vai lá no local e ela com 10 reais fala: me dá uma bala. E ela volta com uma bala, toda feliz. Aí você olha e fala: amém, filha, sem problema. Ah, mãe, mas eu vi um chocolate lá, que vontade. Por que você não comprou? Eu achei que não dava. Se entenda, tudo é possível ao que crê. Mas eu achei que não dava. Muitos de nós estamos aqui nessa noite com N problemas, sabe por quê? Achamos que não dava. Eu acho que o nome de Jesus, não, acho que isso ele não dá. Essa cura eu acho que não dá. O casamento eu acho que não dá. A volta do meu filho eu acho que não dá. Cura da dependência química eu acho que não dá. Me dá aquela empresa eu acho que não dá. E eu acho que não dá. Levantar meu ministério eu acho que não dá. Entendeu? Tem que saber quanto vale o nome de Jesus. Quando Deus revela, o inferno entra em crise. O inferno entra em crise. Quando a igreja começa a orar, avalanches espirituais começam a invadir terrenos. Um irmão pode orar por uma nação inteira. Quando nós falamos: Senhor, abençoa Israel, Rússia, ora por um estado, abençoa o Ceará, Paraíba, São Paulo. Um cristão pode orar assim? E o que acontece quando a gente ora? Há um mover. O irmão não vê, tem que ser pela fé. Fica de pé, por favor. Meu irmão e minha irmã, entendeu porque há uma batalha para que não oremos? Há uma luta para que não oremos. Existem pessoas dentro de igrejas, fora de igrejas, que estão influenciadas de tal maneira por Satanás, e o diabo procura convencê-las. Você não é da igreja, não é da igreja. A pessoa só vai por um interesse pessoal, não vai receber nada, mas confunde muitos. E existem pessoas que estão aqui nessa noite, olha bem, que Deus quer que você seja um instrumento, filho e filha. Você vai falar como um filho com Deus, e Deus responde como Deus para um filho. É diferente. Meu irmão, só precisamos do Senhor. O Senhor me manda falar para você nessa noite: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão e minha irmã, pare de correr atrás de bênçãos. Comece você a se colocar na posição de receber a bênção. É você voltar a falar com Deus, frequentar os cultos da tua igreja. Se não tem uma igreja, procure uma. Aqui é uma, mas existem muitas outras igrejas evangélicas que Deus quer que você esteja lá. Os que forem para vir para cá virão, mas aí N pastores também estão orando agora. E olha o que eu vou te falar agora: